Oi, pessoal! Nesse vídeo nós trabalharemos sobre um artigo cujo título é Atividade monomoduladora de Xenopodium ambrosiоides reduz a carga parasitária e a inflamação granulomatosa hepática na infecção por Esquistossoma manzoni. Vamos abordar inicialmente alguns dos benefícios do mastruz, como as propriedades medicinais, a redução de dores e a redução pressórica. Mas não é desse mastruz que nós estamos falando, e sim desse, o Xenopodium ambrosiоides, também conhecido como erva de Santa Maria. Ele é utilizado como antihelmínico, em especial contra a Ancylostoma duodenale, causador da ancilostomose, o Trichuris trichiura, causador da trichuríase, e o Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga. Abordando um pouco sobre o Esquistossoma manzoni, que é o parasito retratado no artigo, ele é um platelminto da classe Trematoda, causador da ectossomose. É um parasito heteroxeno, ou seja, possui dois hospedeiros, um intermediário, que é o caramujo do gênero Bionfalaria, e um definitivo, que é o ser humano. Temos aqui na imagem um dos achados clínicos característicos dessa doença, que é a ascite ou barriga d'água. Aqui estão as referências do artigo original. Em relação à metodologia, nós temos a obtenção e o processamento do mastruz. Inicialmente, o Xenopodium ambrosiоides bruto, ele é tratado através dos procedimentos de limpeza, trituração, percolação, filtração e liofilização. Com isso, nós obtemos o extrato hidroalcoólico, ou HCE, que é utilizado na análise da cromatografia líquida para poder comparar o perfil químico encontrado com o da literatura. Em relação aos ensaios in vitro, nós temos o ensaio cercaricida, realizado com cercárias viáveis obtidas do caramujo Bionfalaria infectado, e o ensaio ectossomicida, com vermes machos adultos obtidos pelo sistema Porta. Em ambos os casos, foram colocados em meios de cultura, incubados, expostos a concentrações de HCE e depois avaliados quanto à viabilidade. Nos ensaios em vivo, foram utilizados camundongos suíços machos, que foram infectados com 50 cercárias viáveis de Esquistossoma manzoni por via percutânea. Os camundongos tinham aproximadamente 40 gramas e foram divididos em 7 grupos de 6. Um grupo negativo, que não obteve tratamento, um grupo controle positivo, tratado com medicação de praziquantel, um grupo controle limpo, que não foi infectado e nem tratado, e 4 grupos controles que foram tratados com HCE. Esse tratamento ocorreu com a administração de HCE na dose de 50 mg por quilograma por dia durante 7 dias consecutivos, mas em cada um desses grupos, o tratamento foi realizado em datas variáveis para poder obter a larva ou verme na fase necessária. No grupo HCE1, utilizou-se o HCE durante a fase cutânea. No HCE2 foi tratado durante a fase pulmonar. No HCE3 durante a fase de verme jovem. E durante a HCE4 na fase de verme adulto. Vamos agora avaliar um pouco dos efeitos do HCE, em relação à quantificação de ovos nas fezes e tecido hepático, quanto à análise histopatológica e morfométrica do tecido hepático, quanto à análise de leucócitos, a contagem celular, a distribuição celular de linfócitos e macrófagos no baço, cultura de células do baço e quantificação de citocinas, e, por último, a quantificação de imunoglobulina E sérica. Como os resultados gerais, foram observados diminuição dos ovos nas fezes e no fígado, diminuição do número e da área de granulomas hepáticos, diminuição da circulação de eosinófilos, lembrando que os eosinófilos são leucócitos especializados, que são mais ativos durante infecções parasitárias, diminuição da concentração de IgE sérica, aumento da celularidade do peritônico, aumento de interleucina 10 e diminuição de interferon gama, fator de necrose tecidual alfa e interleucina 4, aumento da celularidade do baço e aumento da celularidade da medula óssea. Inicialmente, vamos abordar um pouco sobre a quantificação de ovos nas fezes e tecido hepático. Foram observados diminuição desses ovos,
Aqui no gráfico A, a gente observa a relação de ovos por grama de fezes e no gráfico B, a relação de ovos por grama de fígado. E percebemos a diminuição nas 4 fases. Esses achados vão sugerir que o tratamento ele reduz o número de vermes adultos no sistema circulatório. Em relação agora à análise histopatológica, o tratamento com HCE ele reduziu tanto o número quanto a área dos granulomas hepáticos na infecção por Cistosoma mansoni. Aqui nesse gráfico a gente observa a relação do número de granulomas por milímetro quadrado de fígado. E nas 3 fases iniciais, observou-se uma redução do número de granulomas, assim como no controle positivo. Nesse outro gráfico, nós observamos a relação do diâmetro médio do granuloma, que foi reduzido nas 4 fases de aplicação do HCE, quando comparados ao controle negativo, e no controle positivo também observou-se essa redução. Em relação à análise dos leucócitos, o tratamento com HCE ele vai alterar a distribuição durante o processo de infecção. Inicialmente, comparando com o controle negativo, obteve-se um aumento de linfócitos, redução de neutrófilos e eosinófilos, isso em todas as fases. Observou-se na fase HCE2 e HCE3 a redução de monócitos, e agora, em comparação com o controle positivo, que foram os grupos que receberam a medicação do parazinquantel, observou-se na fase HCE4 redução de neutrófilos, monócitos e aumento de linfócitos. Em relação à contagem celular, nós observamos que esse tratamento ele aumenta a celularidade da medula óssea. Isso nas fases pulmonar, que é HCE2, e na fase de vermes jovens, HCE3, sendo que não foram observadas alterações nem em HCE1, nem em HCE4, nem mesmo no controle positivo. Agora, em relação aos outros dados também do baço e do peritônio, além do aumento do número de células da medula óssea, observou-se também aumento de linfócitos T e linfócitos B e macrófagos, tanto no baço quanto em outros tecidos, isso nos grupos HCE2 e HCE3, além do aumento no número total de células do peritônio, em especial macrófagos e neutrófilos, apenas no grupo HCE4, ou seja, dos vermes adultos. Concluímos assim que o tratamento ele vai estimular a proliferação celular, ou seja, vai ter uma atividade imunoestimuladora. Esses fatos também foram descritos em outros modelos experimentais de infecção, ou linfócitos tumorais, que induziu o recrutamento de macrófagos. Indica também a estimulação do HCE no recrutamento dos neutrófilos N2, que estão relacionados às infecções por helmintos. Em relação à cultura de células do baço e quantificação de citocinas, que foi realizado pelo método ELISA, nós observamos que o tratamento ele afeta a produção de citocinas. Observamos aqui no gráfico A que ele diminui a produção de interferon gama em todas as 4 fases, assim como no grupo controle positivo. Observamos no gráfico B que ele também diminui o fator de necrose tumoral alfa, também em todas as 4 fases. E observamos nesse último gráfico L o aumento das interleucina 10 apenas nos grupos HCE2, ou seja, fase pulmonar, e HCE4, ou seja, verme adulto. Por último, observamos na avaliação do efeito do HCE a quantificação da imunoglobulina sérica, também realizada pelo método ELISA. Vimos que esse tratamento reduz os níveis de imunoglobulina E séricos nas fases de HCE3, verme jovem, e HCE4, verme adulto. Isso pode estar relacionado à diminuição também da carga parasitária e participação da imobilização e destruição do Schistosoma mansoni em associação com algumas células efetoras, como os eosinófilos. Diante dessa observação dos efeitos imunomoduladores e da eficácia do HCE contra o Schistosoma mansoni, nós podemos, no artigo foram levantadas algumas considerações
em relação ao porquê que isso acontece. A primeira foi dos flavonoides, que são macromoléculas solúveis do extrato. A segunda, os derivados de quercetina e caemferol. E, por último, a presença de derivados glicosídeos. Em relação aos flavonoides, sua interação pode induzir alterações no sistema neuromodulador e neurotransmissor do parasita, e os derivados de quercetina e caemferol podem inibir a biossíntese de substâncias essenciais ao parasita. Por último, os derivados glicosídeos são hidrolisados no pH estomacal e vão liberar as agliconas, que estão presentes no extrato descrito. Em resumo, nós observamos que o extrato hidroalcoólico ele possui efeitos anti-esquistossomóticos, como a redução da carga parasitária, que é observada com a diminuição da quantidade de ovos nas fezes e no fígado, mudanças no recrutamento e ativação das células, como observamos o aumento de linfócitos B, T, macrófagos e monócitos em baço, medula óssea e outros tecidos, aumento da produção de citocinas regulatórias e atividade anti-inflamatória durante a infecção aguda por Cistosoma mansoni. Foi observado também o efeito hepatoprotetor relacionado à modulação da formação do granuloma no tecido hepático. Outros estudos anteriores demonstraram que essa substância ela apresenta efeito protetor no fígado e nos rins e é capaz de inibir a ativação de fibroblastos, evitando o desenvolvimento assim da fibrose, inibindo a polarização de macrófagos M2, reduzindo o acúmulo excessivo de matriz extracelular, o que vai diminuir também os granulomas, tanto em quantidade quanto em diâmetro no fígado. Isso por conta da quercetina, que é a substância caracterizada anteriormente. Com esses resultados, a gente obtém informações muito importantes acerca do uso do HCE no tratamento do Esquistossoma mansoni, do caso da esquistossomose, e observamos que são necessárias futuras investigações do tratamento dessa doença pelo HCE, observando a eficácia tanto na sua fase aguda quanto na fase crônica. Esses são os nossos créditos. Muito obrigada pela atenção.